Olá, meu nome é Andriele, sou aluna do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês demonstrando o método de plaqueamento direto. Este método tem como objetivo a gente detectar, enumerar e isolar fungos de alimentos particulados, como os grãos e as amêndoas. Os cuidados que a gente precisa ter para a realização desse método são os mesmos cuidados tomados sempre em um laboratório de microbiologia. Então, ter esse cuidado para o distanciamento entre o manipulador e o bico de Bunsen, estar sempre vestido adequadamente, de preferência de jaleco, e ter todo o cuidado para não ocorrer nenhuma contaminação cruzada. Agora eu vou demonstrar para vocês os materiais que a gente precisa para fazer este método, então. A amostra de amendoim, hipoclorito de sódio a 0,4%, que a gente vai utilizar ele para fazer a desinfecção da superfície do amendoim, becker de vidro, bastão de vidro, pinça, o bico de Bunsen, placas de vidro já previamente estéreis e com o meio de cultura de cloranglicerol 18%, que é o meio de cultura indicado para esse método quando a gente estiver fazendo uma análise de um alimento com baixa atividade de água. Agora a gente vai realizar o primeiro passo deste método. Neste becker de vidro, a gente já separou mais ou menos 50 grãos de amendoim. E a gente vai realizar a desinfecção da superfície desses grãos, adicionando uma quantidade 10 vezes maior de hipoclorito do que a quantidade de amostra, porque a gente sabe que o hipoclorito de sódio ele é rapidamente desnaturado na presença de matéria orgânica. E vamos deixar agindo por 1 minuto. Passados 1 minuto, então, a gente vai retirar esse hipoclorito de sódio dos grãos. Na maioria das situações, é necessário fazer então essa desinfecção da superfície do alimento quando a gente deseja enumerar somente aqueles fungos que invadiram o alimento e não os fungos que estão na superfície dele. Ressaltar que essa desinfecção ela não deve ser feita em situações em que os fungos presentes na superfície deste alimento eles fazem parte da microbiota relevante do produto, como é o caso do trigo, que é um produto utilizado na manufatura da farinha. Agora a gente vai adicionar os grãos na placa contendo o meio de cloranglicerol 18%. Vamos adicionar 10 grãos, começando então pela borda. Lembrando que esses grãos já estão previamente desinfectados. Lembrando que devemos sempre cuidar do espaçamento desses grãos na placa para que isso não dificulte o crescimento dos fungos. Então aqui, pessoal, os grãos de amendoim já estão colocados em triplicata, 10 grãos cada placa. Temos que ter todo o cuidado na hora de movimentar a placa para não mover os grãos, porque no momento que a gente larga o grão na placa, ele já libera o esporo. E se ele se mover de lugar, pode ocorrer então que a contagem seja feita de forma incorreta. Se caso o grão se movimentar na placa, a nossa análise ela deve ser reiniciada. Após a realização dos passos anteriores, então agora a gente vai levar as placas para uma incubadora que vai ficar na temperatura de 25 graus pelo tempo de 5 a 7 dias. Essas placas ficaram incubadas então por 7 dias, pessoal. E o primeiro ponto importante que a gente pode observar é que esses grãos de amendoim tiveram 100% de infecção. O que isso quer dizer, então? Todos os 30 grãos que foram amostrados tiveram, então, a contaminação por alguma espécie fúngica. Agora, pessoal, vou apresentar para vocês os principais contaminantes presentes nessa amostra. Os fungos circulados em verde são os fungos potencialmente produtores de afotoxina, que é uma micotoxina
altamente carcinogênico, que causa geralmente problemas no fígado. Os circulados em branco são do grupo Niger. São fungos potencialmente produtores de ocratoxina A, uma micotoxina essa que causa problema principalmente nos rins. Os fungos circulados em laranja são os fungos xerofílicos, que são fungos deteriorantes principalmente de alimentos com baixa atividade de água. Mas agora eu gostaria, pessoal, de frisar que apesar da presença desses fungos nesses alimentos, a gente não tem como afirmar que esse amendoim ele está realmente contaminado com micotoxinas, porque isso vai depender então das condições que este alimento ele foi cultivado, seco e também armazenado. Mas sempre que há a presença desses fungos, que são potencialmente produtores, há sim um risco ou uma possibilidade maior da presença dessas micotoxinas. Mas, para a confirmação disso, seriam necessárias análises específicas e quantificar, então, a presença realmente dessas micotoxinas nessa amostra. Finalizando, então, esse nosso método de plaqueamento direto, o que a gente deve fazer? Então, nas amostras que apresentaram algum tipo de crescimento de fungos, em específico, no caso da nossa amostra, houve crescimento em todos os amendoins, então a gente deve retirar com uma alça próximo ao bico de Bunsen, parte da borda da colônia e fazer uma lâmina de visualização microscópica do gênero, como a gente ensinou no vídeo anterior que foi publicado em nosso canal. A gente também deve escolher o meio de cultura que é mais adequado para esse isolamento e assim a gente inicia o processo de identificação fúngica. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Muito obrigada mais uma vez.